Uma das maiores dúvidas que costumam surgir quando eu falo de diagnóstico é qual o melhor momento para fazê-lo. E é aqui que eu te conto o pulo do gato, então presta atenção. O momento mais indicado é logo no primeiro atendimento. O terapeuta, para isso, ele já precisa ter em mãos uma ferramenta eficaz para identificar essas dores emocionais do cliente e que já o permitam conduzir a anamnese para então traçar a melhor estratégia de abordagem terapêutica. Agora você, terapeuta, que já tem uma clientela consolidada, deve estar se perguntando se todas essas lições podem ser aplicadas a você. E é aí que eu vou te dar outra dica de ouro. Anota aí. No caso de terapeuta que venha a aprender essa ferramenta ao longo do tratamento, também é possível utilizá-la com clientes mais antigos. Aquele cliente velho, conhecido, que já está em acompanhamento há algum tempo, certamente ainda te traz alguns desafios. É possível que você já tenha usado grande parte do seu repertório com ele, mas algumas questões ainda permanecem. Utilizando a técnica que eu proponho, você pode confirmar um possível diagnóstico anterior. Será que você deixou passar alguma coisa? Mas, se está tudo certinho, você pode ajustar o foco do tratamento, pensar numa outra abordagem que não tenha sido usada, até porque, depois de algum tempo, o terapeuta precisa usar de bastante criatividade. E o diagnóstico das dores emocionais vai ajudar até mesmo nisso, porque nunca se tem uma dor só. As pessoas têm várias questões e uma vai puxando a outra. De uma forma ou de outra, essa ferramenta de diagnóstico torna tudo mais rápido e eficaz. Vou te contar agora uma história que aconteceu comigo. Às vezes eu trabalho em conjunto com outros terapeutas e uma vez eu atendi uma moça jovem por indicação de uma colega. Essa moça era casada há alguns anos, sem filhos, não tinha uma queixa específica, mas sabe aquela pessoa sem vida? Ela veio falar comigo sem entusiasmo nenhum. Aí eu fui perguntei sobre o marido e ela disse que ele era um bom rapaz. Mas uma coisa que eu percebi foi que ela era muito religiosa. Ela era católica, frequentava a igreja, parecia presa e cheia de culpa. Enfim, era uma jovem que parecia velha, presa, sem alegria. Um terapeuta poderia até dizer que ela era depressiva, mas eu senti que havia mais coisa ali. Se eu fosse simplesmente ouvir o que ela dizia, sem nenhuma ferramenta de apoio que me permitisse diagnosticar suas dores emocionais, eu passaria meses até identificar o cerne do problema, porque ela mesma ou desconhecia ou não admitia para si mesma, mas tinha um bloqueio muito forte sobre alguns assuntos. Só que eu utilizava um meio eficiente de diagnosticar as dores emocionais e de cara eu já percebi que havia um profundo bloqueio sexual ali. Com isso, eu fui aprofundando, fazendo algumas perguntas, até que esse assunto veio à tona. E eu sugeri uma mudança de abordagem com a outra terapeuta para intensificar certos trabalhos com o corpo, que era a área de atuação da colega. Essa colega se surpreendeu com a minha conclusão sobre a moça, porque não havia nenhum indício de que a raiz do problema seria um bloqueio sexual. O problema não tinha nada a ver com a capacidade dessa outra profissional, que é muito competente, diga-se de passagem, mas sim pelo fato de ela não ter uma ferramenta de diagnóstico preciso. Com isso, ela estava há tempos querendo entender qual a questão da cliente que não evoluía no tratamento e não tinha qualquer consciência dos seus bloqueios. Por isso, tiveram que recorrer à minha ajuda. Bem, nesse caso, cliente e terapeuta, já sabendo das raízes do problema, passaram a trabalhar justamente essa questão. Em pouquíssimo tempo, a moça desabrochou. Ela mudou completamente. E a vida, a fisionomia, tudo parecia mais feliz, mais leve. Depois ela veio se separar do marido, porque acabou constatando que eles eram mais amigos do que propriamente amantes. E ela está feliz. Agora você percebe como num único atendimento você pode identificar a raiz das dores emocionais de um cliente, o que nem mesmo outros profissionais podem ter percebido?